Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Olá, bem-vindos ao MR Podcast. Hoje estamos com uma convidada especial, Letícia Viz, a influenciadora de Vinhedo, aqui com a gente. Lê, se apresenta para o pessoal. Além de influenciadora, você tem uma empresa, né? Isso, sou empresária também. Que legal. Então, eu sou a Letícia Viz. Eu queria até contar uma coisa aqui que eu nunca contei em nenhum lugar, que é o meu nome. Eu não sei nem se você sabe, mas meu sobrenome não é Letícia Viz mesmo. Não? Não. Eu nunca contei. Já começou o podcast Polêmica. polêmica. Mas foi uma estratégia de marketing que chegou até mim, porque meu nome é muito comum, é Vieira Silva, e daí que vem o Viz, né? Ai, que legal. Só que eu não sabia disso. Não tinha no Instagram quando eu comecei. E olha que eu tô no Instagram desde 2013, é muito tempo que eu fiz o meu perfil, né? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Só que não tinha esse arroba, porque é muito comum. E aí eu coloquei Viz, porque era o que dava, e uma vez uma marca me enviou uma coisa e colocou lá Letícia Viz, como se fosse meu nome mesmo. Eu fiquei, caraca, é um bom nome. É. E aí ficou, e acho que super combinou também. Ficou uma jogada boa, né? Olha, sem querer, o marketing já começou antes. E na minha vida começou tudo meio que sem querer mesmo, né? Eu falo que eu nunca quis ser influenciadora, eu nunca quis ser do marketing, das mídias digitais, né? Mas aconteceu. Eu sempre tive o sonho de ser médica veterinária. Eu prestei faculdade, eu fui estudar no Mato Grosso, em Cuiabá, na Universidade Federal de lá. E só que o marketing foi me encontrando, né? Eu comecei em 2018 como influenciadora, assim, não sabia nada que estava fazendo, eu tinha muita vergonha. Hoje as pessoas veem como eu falo, veem os meus stories ali, o que eu posto, fica, caraca, você não tem vergonha, mas não, eu tinha muita. Foi uma coisa que eu fui treinando mesmo, né? As minhas publis eu geralmente tirava foto da coisa, postava em casa, porque ali eu não tinha vergonha de gravar na frente das pessoas, né? Até que eu fui pegar de surpresa um dia que eu tava em um cliente e ele falou, não, você tem que gravar um vídeo falando isso, isso e isso. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu tenho muita vergonha, né? Uhum. Eu lembro que esse vídeo ainda ele tá todo tremendo, porque eu tinha muita vergonha, né? Mas, e aí eu fui seguindo. Até que veio a pandemia, eu voltei para casa depois, né? E depois que a pandemia acabou e eu retornei para Cuiabá, né, para fazer a minha faculdade, eu vi que aquilo ali não tinha mais nada a ver comigo. Nossa, que legal. E aí foi uma fase de descoberta mesmo, né? E aí eu já tinha lançado a minha marca, voltei com a marca. Eu tenho uma marca de joias de prata 925, que carrega o meu nome também, que é Viz Pratas. E é engraçado quanto Viz me acompanhou em tudo isso, né? Eu penso que nada é por acaso. As coisas acontecem da forma... artístico. As coisas acontecem da forma que tem que acontecer, né? E tô muito feliz com a marca, muito feliz com o meu trabalho como influenciadora também, realmente eu me dedico muito e eu acredito que tudo que eu conquistei hoje foi por conta dessa dedicação mesmo, por muito estudo, por estar ali persistindo e tenho muito orgulho da minha trajetória. Que legal, Lê. Uma das coisas que a gente sempre pergunta é o que te fez iniciar. E aí agora eu vou perguntar especificamente da Viz, né? Da sua marca de pratas. Porque o nosso objetivo aqui, apesar de ser influenciadora, também é empreender, né? Uhum. Muitas pessoas não veem o ser influenciadora como empreender. É uma empresa também, Sim. né? De comunicação, de marketing, de vendas, tudo isso. Só que a diferença é que é uma pessoa, né? Que é a head ali, que é o front. A gente se vende, né? Que a gente se vende. E aí, quando a gente traz uma marca, né, que é da economia real, que a gente chama que é venda de pratas 925, é algo mais tradicional, né? Então, você tem aí uma empresa mais moderna e uma empresa também tradicional. Qual que foi o ponto? Você falou, foi tudo sem querer, mas teve alguma coisa que te motivou a escolher abrir essa empresa de pratas? Uhum. É que como influenciadora eu trabalhava com o negócio de muitas pessoas e eu comecei a despertar esse desejo pelo empreendedorismo de outra forma, né? Eu tive desejo mesmo, eu queria ter uma marca que fosse minha, algo meu. E aí, na escolha do produto em si, eu já tinha descoberto a prata, eu usava muita bijuteria, mas eu sempre tive muita alergia. Então eu colocava e à noite já tava verde, preto. Então era muito vergonhoso para mim sair com o anel e ele sair verde, né? Eu tava em algum evento, assim, como influenciadora, eu falei, caraca, eu não quero isso. E eu conheci a prata. Depois que eu me apaixonei, eu acho que a gente tem que ser apaixonado pelo que a gente vende, né? Sim. E eu gostei muito, eu acredito muito no meu produto. Sim. E eu falei, caraca, prata é algo que eu realmente gostaria de vender, é a minha cara, e vambora, né?
Só que eu acho que a gente tem que ter o nosso passo inicial, né? Sim. E foi tudo muito porque eu não tinha muita experiência como empreendedora nessa visão mesmo de gerir uma empresa. Eu sabia o marketing, eu sabia gravar vídeos, eu sabia como atrair o meu cliente, mas eu não sabia essa outra parte por trás. Sim. Então eu falei, mas se eu me ficar esperando mesmo pra eu realmente estar boa, a gente nunca tá 100% Sim. bom, né? Então eu falei, eu tenho que dar esse primeiro passo. Eu lembro que foi uma época de Black Friday, eu fiz a minha primeira compra em um fornecedor, eu falei, agora eu vou ter que vender. Eu comprei, eu investi o meu dinheiro, eu lembro que na época foram 300 reais. Que legal. É muito legal falar isso, né? É. Porque às vezes as pessoas acham que a gente tem que ter um valor exorbitante para começar algo. E hoje eu penso que não é assim. Claro que a gente tem que ter muito investimento. Claro. Mas naquela época eu fiz o que eu podia com o que eu tinha. Legal. Então eu comprei os produtos e eu pensei no nome, foi aquele bem na cabeça, assim, Sim. sabe? Foi muito espontâneo. E aí, como eu queria uma marca minha, eu queria que levasse o meu nome, mas não Sim. Letícia em si, né? Sim. E aí veio o Elvis Pratas. Uma amiga fez a minha logo, tanto é que a gente passou agora pelo rebranding, né? A gente fez um novo logo, mais moderno e tudo mais, mas foi tudo assim, muito assim mesmo. Você fez o que você Sim, podia, o que né? eu conseguia fazer naquele momento, até ir alavancando a marca. Que legal. A minha história é muito parecida, né? E eu sempre falo para as pessoas, se você tem um sonho e você não se sabota, é assim que acontece, né? Sim. Porque eu também não tinha dinheiro para já pegar e falar, vou comprar uma franquia, vou abrir tal coisa. Então a gente começava fazendo com o que você tem e aquilo que dá para fazer. Obviamente que eu aprendi também na minha vida que se de repente a nossa realidade do começo fosse diferente e a gente tivesse 100 mil reais para colocar, é muito mais fácil se você tem o dinheiro para colocar ali, né? Então, se hoje você está assistindo e você tem condições financeiras de já investir um valor significativo dentro do seu negócio, com certeza isso vai te acelerar. Mas se você não tem, isso não precisa ser um impeditivo para você começar, né? Então é bem legal a gente pensar dessa forma. E Lê, nessa jornada, qual que foi o principal desafio que você pode compartilhar com a gente que você superou? Você falou, caraca, eu achei que eu não ia conseguir superar isso daqui, mas eu superei. A loja física. A loja física? Foi algo também que aconteceu. Eu falo que eu sou cristã e eu sinto que eu tenho muito Deus em tudo que eu fiz, até na marca, né? Eu sempre coloco ele acima de tudo. Sim. E ele me guiou para que tudo acontecesse ali também, né? Então é muito difícil a gente ter uma loja física. Naquela época também eu não tinha todo o recurso financeiro que eu precisava para abrir a loja física. Eu aluguei o ponto e eu demorei 3 meses para realmente fazer tudo que eu precisava fazer ali. Mas eu fiz, sabe? Eu falei, tá na hora, eu preciso disso agora. E o meu Foi um passo de fé, né? Um passo de fé, exatamente. O nosso ponto hoje, ele é um showroom, né? Ele não fica aberto o tempo inteiro, até porque eu não queria uma loja nesse estilo ainda. Quem sabe, futuramente, é algo que eu sonho também. Mas não era mais para ter um ponto físico, onde tudo acontecesse, onde eu pudesse fazer as lives, criar os conteúdos, que fosse a cara da marca também para eu receber as pessoas. E hoje, quando a gente vende no online, não tem como a gente falar que quando a gente tem um ponto físico, isso passa mais confiança. Sim. Não tem como não falar, né? Porque realmente, quando a pessoa te conhece assim de fora e vê que você tem um lugar ali que ela possa ver que você existe, passa um pouco mais de confiança. E emocionalmente pra gente também, né? Você ter pra onde você ir trabalhar, você ter um espaço que você pode falar, nossa, esse é o meu espaço de trabalho. É muito bom pra gente, né? O rendimento mudou muito também. Então foi um passo assim. Fica mais profissional. Sim, eu tirei da minha casa. Legal. Então tinha um ponto assim para as pessoas tanto fazer retirada, porque muita gente é de Vinhedo, né? Sim. Eu lembro, eu tava até comentando com a Gi que quando eu iniciei a loja, eu falei que eu queria, nossa, eu quero vender para todo quanto, eu quero enviar, e eu me vi assim, né? E você falou para mim, a gente tem que ter estratégia, a gente tem que dominar o espaço que a gente tá primeiro. E eu fiquei, caraca, isso faz muito sentido. E a estratégia da camada de cebola. Foi exatamente o que você falou para mim, eu nunca esqueci. Então foi algo que eu realmente foquei aqui na região também. Legal. E já puxando esse gancho, né? Qual que foi a sua estratégia, uma estratégia, Lê, que você implementou? Eu acho que eu já sei sua resposta agora que eu tô perguntando. Que ajudou você nas suas vendas, a vender mais, a fazer seu negócio crescer. Live shop. Live shop. E é engraçado porque eu faço live shop desde a pandemia. Foi uma coisa, na pandemia a gente fechou tudo aqui, né? Então os negócios me contratavam para que eles pudessem vender. Qual foi o maior valor que você já vendeu numa live shop? Live shop, 8 mil reais. Uau, bastante. Benção. Uma live shop também, gente, 5 horas vendendo, foi muito foi muito tempo. E tem gente que fala que live não dá certo, né? Não dá.
Mas é o que eu sempre brinco, o pessoal fala, nossa, mas eu tenho medo de não aparecer ninguém. Eu falei, se não aparecer ninguém, você salva o conteúdo e posta, você Sim. vai ter um conteúdo. Se aparecer uma pessoa, essa pessoa te viu. Sim. Se você vender uma peça, você tá no lucro. Tipo, é muito legal porque a gente não tem tanto investimento, né, quando vai estar a gente, a câmera ali, então eu acho que é uma Ou estratégia muito contratar, válida. né, Lê, uma influenciadora. Sim, Eu acho também, que também. isso ajuda muito as marcas. Ajuda. Porque muita gente realmente não tem a... Você olha pro dono da marca, ele não tem a desenvoltura ali para fazer live shopping. Uhum. Então eu gosto disso, de a pessoa entender, isso eu consigo fazer, eu vou fazer. Cara, isso não é pra mim, contrata alguém. Delegar, se você tem né? condições, né? Uhum. Legal. E justamente foi isso que eu fiz na pandemia, né? Tinha dias que eu fazia 3 live shops no dia. Então era muita coisa, assim. E aí eu fui pegando experiência, mas a minha primeira live shop eu nunca tinha feito e eu falei, vamos lá, vambora, né? Vou fazer. E aí foi muito interessante, que eu fazia isso para vários negócios, mas eu não tinha implementado no meu negócio ainda. É engraçado, né? Como a gente tem, às vezes, algumas travas, mas depois que eu destravei isso, hoje eu faço live shop 2 no mês, uma no mês, mas é algo que eu não posso deixar de fazer. Os Sim. clientes, elas ficam Faz parte, esperando. né? Sim. E além da venda, a gente cria uma conexão muito gostosa. É. A gente tem aquele momento nosso, e eu gosto muito de estar próximo delas, porque tem gente que a gente não conhece realmente, tipo, pessoalmente, a gente não tem como ter, né, essa proximidade. Essa é uma forma do online da gente construir essa conexão. Eu gosto muito, é uma coisa que alavanca mesmo. E esse relacionamento com o cliente, né, também. É. Que você cria ali, né? Você acaba se relacionando, a pessoa, ela sente que você tá ali pra cuidar dela, é muito bom. Sim, é uma estratégia que eu acho muito preciosa. Hoje eu falo que a gente tem que construir uma comunidade mesmo, né? Então hoje na minha marca a gente chama elas de prateadas. E a gente tem o nosso universo ali. Então é todo um contexto que a gente se insere pra estar junto com elas, né? Então, e a minha marca é uma marca muito presenteável. Então a gente tem presente em momentos muito especiais da vida delas, né? A gente vende anel de noivado. Então, nossa, quando vem caraca, a minha marca tá presente em um momento muito especial da vida de alguém. Que legal. Então, ter esse tipo de conexão, sabe? A pessoa olhar para aquele anel e falar, nossa, é da loja, mas é de um momento muito especial da minha vida. Sim. Isso tem muito valor mesmo. Muito bom, Lê. Lê, se você pudesse recomeçar hoje, se você faria algo diferente ou você faria tudo do mesmo jeito? Não, faria diferente. Conta pra gente, então, o que você faria diferente? Essa questão mesmo de gerir o negócio, porque como eu falei, eu não tinha muita experiência, né? Inclusive a mentoria me ajudou muito. Quando você trouxe pessoas que fossem falar ali, de fluxo de caixa, que fossem falar dessa parte mais burocrática, porque não tem como a gente saber tudo, né? Como eu falei, eu vim do marketing. Sim. Então tinha muitas coisas que eu realmente não sabia. Essa questão burocrática mesmo, Sim. Eu sinto que eu demorei muito tempo para ajustar. E hoje eu vejo que quanto mais cedo a gente deixar as coisas profissionais, né, no nosso negócio, mais fácil é. A gente tem que tratar nosso negócio como se ele já fosse grande, desde pequeno. Base forte, né? E aí eu mudaria isso, nessa questão mesmo dessa parte administrativa da marca. Legal. Então, se a pessoa que estiver assistindo aqui e ela tá com um negócio e o negócio ainda é pequeno, uma questão importante seria realmente ela já criar uma base forte, uma base sólida, né? Isso. Para que ela consiga tracionar de fato e acelerar. Eu gosto muito disso porque eu sempre penso que a casa, né? A gente vê a casa e o prédio, ele tem uma fundação, né? Ele tem uma estrutura ali que as pessoas não veem. E isso é o backstage ali da empresa, né? Uhum. Então, para o podcast acontecer, acontecem muitas coisas antes. Para a loja estar funcionando, tem um backstage. Para uma mentoria acontecer, tem todo na verdade, a gente chama de back office, né? Que é um trabalho por trás das câmeras também, para que tudo isso possa acontecer. A mesma coisa dentro da sua loja. A peça não chega sozinha lá, né? A etiqueta não cola sozinha. Tudo que a gente faz para que a venda de fato aconteça é um trabalho ali. E é muito importante porque tem esses processos, essa estrutura, para que a gente consiga alavancar e acelerar nossos negócios. Eu concordo com você. E Lê, se você pudesse dar um conselho para quem está começando hoje, qual conselho seria? Pensa em você, com os R$300 ali. Eu vou falar mais essa área do marketing, que é a área que eu gosto mais. Legal. Mas é mesmo criar um conteúdo que seja visado para o teu cliente ideal. Tá. Porque na minha marca hoje, assim como a blogger, né? A gente tem clientes que são muito jovens, a maioria. Sim. Então não adianta a gente criar um conteúdo que não vai alcançar eles. Boa. Então hoje eu vejo que isso tem muito valor, porque às vezes você tá falando, nossa, eu tô produzindo muito, eu tô gravando, eu tô postando e não tá vendendo, não tá saindo, porque você não tá conversando da forma correta com o seu cliente, não tá acessando ele, porque aquele conteúdo não foi criado para ele. Então sempre pensar no seu produto e para quem que você vai vender antes de você vender aquela coisa, para você ser mais certeira na hora da venda. Legal, bom ponto.
E o que você, qual é a dica, né? Qual conselho você daria para quem tá com o negócio, só que a pessoa tá patinando, ela, nossa, ela não consegue sair do lugar e ela quer crescer, mas ela olha assim, ela fala, cara, não sei o que eu faço. O que que você falaria? Eu analisaria, né, as coisas que deram certo, porque eu sinto que hoje as pessoas elas têm muito isso de, nossa, eu vou inovar, vou fazer o que ninguém nunca fez. Só que, e aí fica justamente nessa patinação, Boa, né? boa. Então, ver o que deu certo e replicar isso. Ah, eu vou fazer de novo? Sim, você vai fazer de novo, mas você vai fazer de uma forma diferente, né? Eu acho que não tem por que a gente mudar algo que tá dando certo. Legal. Então, não deu certo, ok, eu testei. Mas realmente testar as coisas, pegar disso tudo, né? Extrair o que deu certo e replicar de outras formas para que o negócio continue performando e não ficar estagnada. Eu sinto que as pessoas hoje elas só querem reclamar, né? Sim. E aí isso acaba estagnando muita gente. É, isso me irrita profundamente, eu fico brava. As meninas vêm quando eu vejo alguém reclamando e não fazendo nada, parece que me dá um fogo interno, uma fúria sobe. E toda É solução que você incontrolável. dá, toda solução que você dá, parece que a pessoa hoje vem mais refutar, o que eu sinto aqui parece que ela não quer sair daquele nível, Nossa. né? Lê, você trouxe um ponto muito importante, assim, né? É, se eu pudesse, eu já atendi centenas de empresas hoje, né? Eu já ajudei mais de 100 empresas. E, cara, a diferença de quem dá certo para quem não dá certo, pode ser um pouco polêmico isso que eu vou falar, tá? Mas é o que eu acredito. E eu vou defender. São as pessoas que elas olham para o erro e elas corrigem esse erro e elas querem de verdade crescer. Uhum. Então, assim, às vezes elas vão identificar que elas estão se sabotando, elas vão identificar que elas estão fazendo errado, elas vão identificar que elas estão se vitimizando, porque a gente se vitimiza. Total. Né? Tem aquele dia lá que, ó céus, eu não consigo. Isso acontece comigo. É, isso acontece comigo. E tem o dia que a gente tem que, não dá pra ser assim o tempo inteiro. E a maioria das pessoas que não dá certo, que não conseguem crescer, são aquelas pessoas que elas não conseguem enxergar que elas podem estar sendo o próprio gargalo da empresa delas. Então, nada tá bom, tudo tá ruim, nada dá certo, nada funciona. Cara, se você tiver essa mentalidade, se você estiver ouvindo esse podcast hoje, não vai dar nada certo na sua vida. É. Infelizmente, né? Eu também acredito em Deus, eu também acredito que Ele faz coisas maravilhosas por nós, mas uma coisa eu aprendi, a gente tem que fazer a nossa parte. É, lógico. Então, assim, não adianta a gente querer o milagre, ele existe. Eu realmente acredito no milagre, eu já vivi milagres na minha vida. Só que a gente sempre fez a nossa parte, né? A gente sempre esteve lá fazendo o que tinha que ser feito, entendendo que quando você errou, você tem que ser humilde para corrigir, entender, Aceitar o erro também, aceitar né? o erro e que quando você acertou, você também tem que comemorar, porque senão a gente entra num looping. Também eu já tive essa fase de só olhar tudo para que eu tinha que corrigir. Isso é muito bom, porque isso acelerou meus negócios muito rápido. Só que isso gera um emocional muito abalado. Então hoje eu aprendi, né, que a gente até faz isso na mentoria todas as horas, que é a gente começa o dia comemorando as vitórias. A gente começa o dia agradecendo. Eu começo um evento meu agradecendo. Porque senão a nossa vida ela fica muito sem graça, né? Sim. E a Sem gente sal. esquece, né? A gente Fica esquece. naquilo de, ai, conquistei um objetivo, bora pro próximo. E não comemora realmente, não vibra por aquilo que você conquistou, que você quis muito. E aí acaba passando como só mais um tique na lista. E não tem que ser assim, né? Não. E isso, eu acho que a gente até falou disso uma vez, que agora eu tô lembrando, acho que foi em alguma mentoria, que eu falei assim, o meu escritório foi uma conquista para mim, né? Assim como a loja, assim como várias outras conquistas. Mas até hoje, às vezes eu sento no meu escritório e eu agradeço. Eu falo assim, cara, obrigada por essa mesa, obrigada por essa parede verde, obrigada pela TV. E não é ser materialista, mas por trás disso, só quem conquistou tudo um passo de cada vez, né? Sabe que cada mesa, o vidro da mesa, tudo é uma conquista, né? Sim. E a gente não pode deixar de agradecer mesmo depois de um tempo, né? Já tem mais de um ano que eu tenho um escritório e eu ainda sou extremamente grata. E a gente falou sobre a sua loja física também, né? Sim, sim. Porque quando você conquista, dá aquele rush de tipo, uau! E depois você vai pra lá e vira rotina e às vezes você não percebe mais, né? Sim, sem dúvidas. E eu acho que é isso que dá a nossa virada de chave mesmo, né? Saber agradecer pelas coisas, saber realmente vibrar pelas coisas que a gente conquista para não virar algo normal, porque não é normal. Não. Não é normal. Não é normal.
Lê, a gente vai caminhar para o final, mas antes disso eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a Beleza HD Personalité, que é o nosso patrocinador aqui, que ele é um patrocinador bem legal para vocês poderem melhorar aí sua autoestima. Quero agradecer também a Blogger, né? Sempre com a gente. Colado make. Nós temos serviço de maquiagem, automaquiagem. A gente tem aí também escova, penteado, que vocês precisarem para embelezar na cidade de Vinhedo. Nós temos também o Smart CEO Coworking, que é um coworking tanto em Valinhos quanto em Vinhedo, que é um espaço para você poder trabalhar. Nós temos também a Eds Prospecção, que é uma agência especialista em tráfego pago para acelerar os seus resultados. E nós temos também a Casa de Ração Bicho Mimado, que é da Fabi, uma querida, né? Casa de Ração, tem a unidade 1 e a unidade 2 aqui na cidade de Vinhedo. E, Lê, antes da gente concluir, eu queria que você falasse uma mensagem. Vamos imaginar que todos os empreendedores do Brasil agora pararam para te ouvir. Que responsabilidade. Você tem uma mensagem de inspiração, de motivação para essas pessoas. O que você falaria para plantar sua semente no coração dessas pessoas? Para realmente as pessoas não desistirem, que os sonhos acontecem, que a gente precisa fazer a nossa parte para correr atrás deles, mas que o empreendedorismo ele é realmente um desafio, a gente não precisa viver esse desafio sozinho, a gente pode contar com pessoas para estar junto com a gente, para trocar figurinha ali mesmo, né? E que hoje o que eu acredito é que um negócio não falha, é o dono que desiste. Então a gente precisa estar ali pelo nosso negócio mesmo para fazer ele acontecer. Que legal, Lê. Bom, quero agradecer a sua presença. A gente fez um mimo aqui para você da Aloe Velas e Aromas. Eu trouxe um mimo para você também. Oba! E eu gostaria muito que você abrisse, Mar. Eu vou abrir. Eu vou te entregar e aí depois eu vou abrir. Tá bom. Esse daqui é uma simbologia, você sabe que a gente adora vela aqui na mentoria, né? Então a gente fala que ser luz é sobre iluminar. Então todo momento que você estiver precisando de uma luz, fica aí para você lembrar. Acenda sua vela. Obrigada. E, Nossa, gente, cheirosa. vamos ver o que eu ganhei aqui, hein? Adoro ganhar presente. Eu falei que a minha marca ela tá sempre presente em momentos especiais. Será, hein? E foi por Será, isso que eu quis trazer essa peça pra você. Ai, gente! Pra quem não sabe, eu estou gravidinha. Dona Clarice, vem aí, ela Muito está mimada. no forninho, muito mimada, e com certeza eu vou usar. Adorei, Lê. Muito obriguada, viu? E Imagina. realmente, olha que delícia você receber um presente personalizado, né, na Sim, fase da sua vida. a personalização é muito importante, É muito né? importante. Fiquei super feliz, vou usar com certeza. Muito obrigada. E quero agradecer vocês que estão aqui com a gente. Não se esqueçam de curtir esse podcast, comentar, acompanhar o trabalho da Lê também, que é um trabalho incrível. E queremos agradecer por estarem com a gente em mais um podcast. Obrigada. Obrigada.